Querido Deus que estás nos céus, obrigado por esse tempo que estamos prestes a passar juntos no estudo da Tua Palavra e nos eventos de estudo também, e tudo que tem acontecendo nesses dias que nos ajuda a entender os conceitos que estamos prestes a aprender juntos. Por favor, nos ensine, nós oramos, que o Espírito Santo nos preenche e nos dê discernimento com o que Ansea Tess quer também demonstrar. Em nome de Jesus, amém. Então, as últimas 2 vezes que nos encontramos tem sido um pouco de um desafio. Nós realmente precisávamos superar aquele tipo de forma de falar e quebrar um pouquinho esse pensamento libertário como um conceito político. Isso não permitiu muita discussão para que pudéssemos passar por esse caminho e estar todos na mesma página. O que é o libertarianismo, o que é em teoria e também que a gente conseguisse ver como é na prática. Porque um parece muito melhor, ou pelo menos a teoria se parece muito melhor que a realidade. Então, nós gastamos algum tempo nas últimas aulas fazendo isso. Na última aula, eu acho que ela foi um pouquinho pesada, talvez as últimas 2. Só para relembrar, nós só estamos fazendo isso porque o Brandon fez uma pergunta e ele questionou como é que a gente consegue peneirar a esquerda. E com isso nós começamos a questionar, então, por que na verdade nós somos da esquerda? A Rachel nos colocou aqui como movimento desde 1989 a 2018 e ninguém argumentou contra isso. Então, por que nós mudamos em 2018? E sabemos que 2018 é o clamor da meia-noite, que caminhamos na luz do clamor da meia-noite até o segundo advento. E também sabemos que quando as pessoas saem desse movimento, a luz que está atrás delas, ela se apaga. E sabemos que essa luz, profeticamente falando, usando linha sobre linha, essa luz é o clamor da meia-noite. Então, o que é sobre 2018 que as pessoas que deixam o caminho entram constantemente em conflito? Nós dissemos nas últimas 2 aulas que cada luta que esse movimento realmente teve desde 2018 se centrou em 2 correntes de informação. Tem se centrado na esquerda versus a direita. Então, quando as pessoas entram em conflito, nós já tivemos essas sacudiduras e desentendimentos. Isso ainda se trata de 2018. E quando elas deixam o movimento e quando a luz atrás delas se apaga, o que isso significa? Como elas veem agora o clamor da meia-noite, não necessariamente eu ou uma mensagem profética, mas alguns conceitos proféticos, por exemplo, dizendo que a Rússia é o rei do sul. Nós estamos chegando ao centro desse clamor da meia-noite e dessas 2 correntes de informação. Então, qual é a luz para a qual eles estão entrando que eles já não têm? Para entender isso, nós precisamos realmente entender o que significa o clamor da meia-noite para nós e o que é projetado para nos ensinar. São 2 correntes de informação, são 2 lados de um debate político, quer chamemos a isso 2016, ou todo o caminho ao longo da nossa linha de reforma. Então, nós passamos a discutir o que está errado com a esquerda e vamos voltar e discutir novamente isso depois para discutir a direita e por que nós precisávamos mudar da direita para a esquerda. O que isso, na verdade, significa para nós? Se não formos capazes de definir isso, então qual é o objetivo de fazer essa mudança? Então, nós começamos a chegar ao ponto principal da direita e o que eles representam e o que a esquerda representa. Depois, entrando mais profundamente nos problemas da direita, vemos a postura que eles têm sobre liberdade, vemos que a esquerda apoia a igualdade e também começamos a ampliar sobre a direita e vemos que ela engloba não necessariamente uma base tradicional conservadora, mas
algo mais perigoso em 2022 quando a gente fala do mundo cristão. E assim começamos a falar e a quebrar um pouco mais sobre o libertarianismo, que é um partido político tecnicamente não tão poderoso, mas como mentalidade e visão do mundo é muito mais comum do que a gente até poderia supor. Então, na última aula, nós estávamos quebrando o libertarianismo e eu tentei vender isso para vocês de uma forma mais bonita, de um conceito mais positivo, dando liberdade para todos. E eu colecionei, ou juntei algumas fotos. Eu não tenho certeza se eu consigo compartilhar minha tela. Será que eu consigo compartilhar minha tela? Talvez não me deixe. Elas não são assim tão importantes. Podemos fazer isso mais tarde se conseguirmos. Mas mesmo se você procurasse isso sozinhos, procurasse os libertários e as suas bandeiras, tem tudo a ver com liberdade. E é mais ou menos o que nós fizemos quando olhamos para o Partido Unido da Austrália, que é da extrema-direita hoje em dia na Austrália. E como eles espalham essa mensagem de liberdade, como ela está sob ameaça da esquerda, dos esquerdistas que foram acordados. Depois de vender tudo isso para vocês, então eu tentei estourar essa bolha, uma bela mensagem sobre liberdade para todos. E depois, com o que isso se parece na realidade? Só para dar um gostinho do que parece na realidade, pegamos os seus heróis proeminentes e perguntamos o que eles achavam da lei dos direitos civis. E se eles não conseguiam ter isso corretamente em 1964, vocês conseguem imaginar o que eles fazem com políticas de gênero hoje em dia? Ou com qualquer coisa que possa espezinhar a liberdade individual e que possa discriminá-la. Então, tentamos estourar essa bolha e desde então tivemos a Campal. E também eu compartilhei outros 2 artigos e pedi que todos vocês lessem para que pudessem dar suas ideias. O primeiro artigo... Alguém tem alguma ideia que eles gostariam de compartilhar em relação ao primeiro artigo? Este artigo foi do Huffington Post. Por que os libertarianos e Rand Paul estão errados sobre o ato dos direitos civis? Eles entram em alguns detalhes e eles desmontam um pouco da questão dos libertários e do ato dos direitos civis e mostram o quão problemática ela é. Eu não creio que o Rand Paul realmente quisesse declarar explicitamente o quão profunda sua posição em relação ao ato dos direitos civis, mas o artigo mostra que se ele discorda dessa parte, então o quanto é que ele discorda com todos esses outros elementos que vieram não só em 1964, mas ao longo dos anos, para tentar trazer alguma forma de igualdade racial nos Estados Unidos. Alguém tem alguma coisa que queira compartilhar em relação a esse artigo do Huffington Post? Foi esclarecedor? Foi útil? Esclareceu alguma coisa para vocês? Hoje as pessoas estão um pouquinho tímidas, então eu vou ter que chamar. Greg. Perdão, Greg, só um segundo. Mrs. Bennett, você queria falar alguma coisa? Eu estava dizendo qual o normal é isso nessa sociedade hoje em dia. O que é normal? Apenas as respostas que vieram dessa pessoa e como ela valoriza o que o Max diz. Ah, você está indo para o artigo da Vox. Sim. A normalidade dela. Sim, apenas a normalidade de tudo aquilo que foi chocante. Esse é um ponto tão importante. Eu quero falar primeiro do artigo da Huffington Post, mas depois, se voltarmos à Vox, eu vou pedir que você possa ampliar um pouco mais esse pensamento que eu acho que é importante. É uma das razões principais pelas quais eu queria que as pessoas lessem o que é um artigo longo e realmente vendo essa pessoa falar sobre as suas crenças.
Mas ao lê-lo, nós vemos a normalidade que é dada a esses pontos de vista que são fanáticos. Greg, você ia comentar sobre o artigo do Huffington Post? Sim, eu pensei que me ajudou a entender a política mais libertária. E isso trouxe a contradição do que eles acreditam. Será que eu posso pará-lo um segundo? Você está cortando muito, então eu estou tentando pegar os poucos que são quebrados e tentar repetir isso de volta. Você diz que esse artigo o ajudou a ver a contradição entre o que eles dizem e o que isso se parece na prática. O tipo de mensagem bonita, mas depois o que eles são forçados a uma posição em que eles estão apoiando o que você usa como palavras desprezíveis de discriminação. Você quer continuar? Antes de você ir mais longe e eu começar a se esquecer, eu queria repetir para que a gente pudesse retomar. Mas você precisa trabalhar o seu áudio, perdão. Eu espero que agora você consiga me ouvir melhor. Sim, está melhor. Sim, isso é exatamente o que eu estava pensando. Achei muita contradição entre o que eles dizem ser desprezível e o que eles realmente odeiam. No entanto, eles parecem ser os defensores daquilo que eles odeiam. Sim. Não ver a necessidade de uma intervenção governamental a nível social, acho que isso se torna uma questão se eles veem ou não o problema como algo significativo. Eu concordo. Você acabou ou tem mais alguma coisa? Não, isso é tudo. O segundo artigo que nós não estamos discutindo, eu falo mais tarde. Ok, obrigada, Greg. Ray? Será que não tem que se centrar apenas só no artigo, mas deveria se centrar no artigo, mas o contexto é esse libertarianismo e esse problema que eles têm. Perdão, pode continuar. Não, tudo bem. Então, algo que ficou mais preso assim na minha mente foi essa atitude que eles tiveram, onde eles se referem à escravidão como se ela tivesse terminado sem que o governo interviesse, porque os proponentes cristãos nem cristãos eram morais. Assim, eles eventualmente superariam isso e deixariam de praticar essa escravidão. Então, eu vejo a hipocrisia de tudo isso. Quanto tempo que você está preparado para tolerar tudo isso que você diz que acha maligno, mas eventualmente você continua praticando. Então, para mim, isso não é bom suficiente. Eu concordo. Mas eles têm isso para fazer como se fossem defensores do diabo, advogados do diabo. Essa ideia de que aqueles que escolhem a liberdade em vez da igualdade vão perder ambos. E eu acho que isso é uma citação famosa da direita. Se você não priorizar a liberdade ao invés de igualdade, você vai descobrir que a sociedade é incapaz de fazer os dois. Eu não concordo com essa frase que é preciso perder a liberdade para dar prioridade à igualdade daqueles que foram e continuam sendo oprimidos pela sociedade. Antes de me juntar ao movimento, ou quando me juntei ao movimento, eu olhava muito
para o Ben Shapiro e me fez lembrar muitos argumentos que ele tinha. É exatamente a mesma base que eu vi esses dias. Me lembrava muito dos argumentos que ele apresentava sobre, por exemplo, o salário mínimo, que o governo não deveria ter esse salário mínimo porque as empresas, se ganharem mais, elas vão pagar mais aos seus funcionários e verem o valor disso. Mas isso não acontece, porque você olha para as estatísticas e isso não acontece. E eu estava tendo alguns flashbacks do passado ou dessa dispensação anterior. Sim. É muito essa ideia de que a liberdade vai resolver os problemas da sociedade. E eu acho que uma pesquisa rápida, uma pesquisa muito rápida, porque é algo que eu ainda não pesquisei quando se trata de libertarianismo, eu acho que eu tenho algumas inclinações libertárias, ainda que não seja uma filiação a um partido político, é o tipo de pensamento da extrema-direita de hoje que estamos tentando aprofundar. É só isso, Rei? Eu não quero te interromper. Sim, terminei. Claro, Josephine. Josephine? Perdão, eu achei que eu tinha ligado meu microfone. Foi a Rachel Maddow que entrevistou o Rand Paul? É esse o artigo que estamos falando? Sim. E ele teve que ser forçado a sair da sua crença. Ela teve que fazer uma pergunta bem direta para que ele pudesse sair com a sua crença sobre o libertarianismo e a extrema-direita. Os libertários, eles são muito extremistas em sua crença, que significa que eles podem ser bastante perigosos quando eles estão no poder. Será que é por causa da forma que eles acreditam ou a ideologia? Será que eu estou fazendo uma pergunta adequada ou estou criando isso na minha mente? Só comentar o que você disse antes, a Rachel Maddow, ela teve que obrigá-lo para que ele declarasse sua posição verdadeira sobre parte-chave esse ato dos direitos civis. Não é, estamos em 2022 e não é seguro politicamente em 2022 criticar esse ato dos direitos civis, mas em 2022, quando você fala dessa emenda de igualdade dos direitos das mulheres ou expansão do crime de ódio para incluir a violência baseada no gênero, mas isso é uma história diferente porque eles ficariam muito mais confortáveis declarando abertamente a posição dessas coisas. São tentativas de tentar mudar a legislação em um pensamento. Mas sim, ele teve que ser forçado, porque não é algo que as pessoas politicamente querem ser citadas como críticas ao ato dos direitos civis. Nós vamos falar mais sobre o libertarianismo à medida que isso afeta a política, porque no passado estávamos focados como movimento falando de cristãos conservadores republicanos. Mas se vocês olharem para a extrema-direita hoje, se vocês olharem para os membros mais antigos do Partido Republicano de hoje, eles não são os Mitt Romneys. Nem sequer são essa geração mais velha, mas o que está surgindo e o que está se tornando mais ativo, mais vocal, mais agressivo nos últimos 12 anos é uma demografia um pouco diferente. Estamos no mundo
pós-cristão, e enquanto a gente olha para os evangélicos e essa influência evangélica sobre Trump e o Partido Republicano, esquecemos que estamos falando para uma bolha, mas que é um mundo pós-cristão, o mundo pós-cristão dos Estados Unidos. Então, nós vamos continuar falando mais sobre essa influência sobre a política e o quão perigoso é o libertarianismo, uma vez que ele canaliza as pessoas para a extrema-direita. Mas o que eu quero que a gente entenda realmente e mais claramente é que se você for para o website deles e se você ouvir eles declararem sua plataforma partidária, é bem bonito. Eles podem vendê-la como se nada fosse. Eu discordo do que você diz, mas eu defendo até a morte o seu direito de dizer. Aquele que escolhe igualdade ao invés de liberdade perde ambos. Eles têm frases, têm argumentos que parecem bons. Tem todo um sistema político que soa bem. Até que você começa a ver isso na prática e começa a empurrá-los para um canto com algumas dessas questões dos direitos civis. Então eu vou dizer sim, falando do perigo político que representa, mas um sim atento, porque é sobre isso que a nossa discussão vai continuar sendo durante mais algum tempo. É só isso, Josephine? Sim, muito obrigada. Eu estava meio pensando entre essas linhas, mas você acabou de esclarecer e fez com que isso se tornasse mais claro. Eu realmente quero ter certeza nessa aula que todos tenham a oportunidade de expressar seus pensamentos, e mesmo se você está repetindo as coisas que já dissemos, mas em suas próprias palavras, para que fique mais claro para vocês, se vocês quiserem fazer isso. Então, eu espero que seja uma aula mais interativa. Para citar algo que citamos na última aula, do Current Affairs, por que os libertários se opõem a esse ato dos direitos civis? Eles explicam de uma perspectiva legal que a discriminação deveria ser permitida em qualquer sociedade que honre a liberdade de associação. Então, um libertário vai apoiar o direito de um indivíduo de discriminar com base em raça ou gênero, ou se alguém é homossexual, ao mesmo tempo que eles apoiam o casamento homossexual, eles se opõem à união de igreja e Estado. Será que a gente entende quão importante que é para nós enxergar o libertário que se opõe a essa união de igreja e Estado? Será que isso complica um pouco a sua imagem? Ver um libertário se opor a essa união de igreja e Estado? Sim, isso me faz começar a pensar em tudo que virá na próxima palestra. Nós estamos no mundo pós-igreja, certo? Sim. Então, quando nós falamos da união da igreja e Estado, e como ela lutou pela sua existência em 1888, mesmo com o Billy Graham, nós estamos em 2022. O que essa união de igreja e Estado na lei dominical se parece hoje em dia? Brandon, tudo que eu estou fazendo é complicar um pouquinho mais a nossa imagem, e eu espero que nós possamos ter essas questões para discussão surgir agora. Brandon, eu não tenho certeza se eu estou respondendo a sua pergunta. Foi mais uma pergunta quando você falou sobre esse comentário de igreja e Estado. Então, do ponto de vista libertário, eles iriam se opor a essa união porque eles veem a igreja forçando a moralidade nas pessoas, e eles não gostam, eles querem a liberdade de fazer o que eles querem. É daí que eles vêm? Ou é ainda mais complicado do que isso? O libertarianismo, tal como as suas políticas econômicas, fica com bastante lama, uma vez que você consegue ver isso na prática. Então, o que o libertário faz quando uma mulher trans quer jogar um esporte feminino, quer competir com outras mulheres, o que o libertário então faz? É um direito trans ou é proteger a liberdade? Então fica um pouco confuso e complicado, mas fora dessas situações,
O que uma igreja vai impor que um libertário poderia apoiar? Os libertários apoiam, por exemplo, o casamento gay. Eu continuo voltando para esse exemplo porque é o mais fácil de ver, mas o que realmente uma igreja vai impor para que um libertário ateu não tenha nenhum problema com isso? Acho que existe uma resposta para essa pergunta, mas eu não quero dar agora. Ray, quando você disse, eu acho que a minha pergunta é semelhante à do Brandon. Quando você falou dessa ligação de Deus com a igreja, o pós-igreja e Estado, será que isso é uma coisa da maioria moral? Porque a maioria moral veio para impedir o governo de tirar essa isenção de impostos das escolas, universidades e coisas assim. Então, onde é que um libertário estaria em relação a essa questão? Eles não gostam que o governo imponha essas coisas sobre os indivíduos e as organizações, mas ao mesmo tempo eles não vão ficar satisfeitos com uma política cristã de lobby. Será que esse é o objetivo da discussão ou está confuso? Eu acho que o problema é que quase todos vimos de uma história cristã. E quando a gente vem dessa história cristã para um movimento cristão e começamos a lutar com outros cristãos que haviam deixado o cristianismo do adventismo para esse movimento e a sua longa história com o protestantismo. Então temos cristãos. E em 2018 começamos a lutar com o FFA, a ala cristã desse movimento que veio do adventismo, que bebia do vinho do protestantismo apóstata, que tem uma ligação histórica com o catolicismo. E então, de 2019 a 2021, nós estamos lutando com pessoas que estão tendo esse mesmo legado de pensamento com essa mentalidade republicana, conservadora cristã de maioria moral. E tem sido desde 2018 a 2029 como uma bolha. E o que eu estou dizendo é que se recuarmos e olharmos para a esquerda e para a direita, vamos estourar um pouco a nossa bolha por um momento e parar de falar como cristãos, considerando que estamos indo para o adventismo e outros cristãos, e realmente olhar para a direita. Porque não é mais um mundo cristão. E a ameaça principal dentro dos Estados Unidos não são evangélicos. São uma ameaça, sim, e eles estão lá, e Donald Trump sabe que ele precisa do segmento do voto deles para vencer. Mas estamos certos ao apontar isso, estamos certos ao apontar como Donald Trump fala com a maioria moral de hoje, para ver como Donald Trump fala com o Jerry Falwell, filho de Jerry Falwell Sr. O Trump precisa desse voto evangélico, mas ele precisa mais do que desse voto evangélico. Por maior que seja essa porcentagem de base, há algo muito mais pré-histórico, muito mais profundo que Trump está apelando do que apenas evangélicos. Então, nós estamos estourando um pouco a nossa bolha por alguns momentos. E precisamos ter essa bolha estourada quando nós nos aproximamos da lei dominical. Primeiro, para que possamos ajudar o mundo a fazer sentido do adventismo, com os quais devemos falar, e também para que possamos estar preparados a fazer o nosso trabalho na lei dominical, para muitas pessoas do mundo que não existem na nossa bolha cristã. Será que isso faz sentido? Molly. Sim, eu só queria fazer uma pergunta. Como eu leio as coisas, parece que, embora os líderes políticos eles tenham esse tipo de medo
de como os escravos são um pouco inferiores aos brancos, e eles começam a inventar leis e se envolver mais para poder derrubá-los. Então, eu vejo que eles estavam meio assustados, mas me faz lembrar o que acontecia em Israel Antigo, no Egito, quando o povo estava pronto para vir. O faraó via que essas pessoas estavam crescendo em número e ficando mais fortes. E eles tinham a mesma atitude. Era a mesma coisa? O que estou dizendo, internamente, a mentalidade de nós como movimento, ainda temos essa mentalidade do touro ápis. E olhando para isso, para o externo, até para as pessoas no governo, eles têm também essa mentalidade. Sem responder diretamente a sua pergunta, porque eu acho que ao olharmos para o artigo, vamos responder, e alguns outros artigos que eu quero que a gente olhe. Então, essa sensação de ser ameaçado é bem real, se sentir ameaçado. Porque esse masterpiece do bake shop, da padaria, versus os direitos civis do Colorado, esse homem ele só quer poder gerir o seu próprio negócio da forma que ele acredita ser certo. Significa que ele não vende bolos para um casal gay. E deste lado nós temos a Comissão de Direitos Civis, então que nós conectamos ao movimento dos direitos civis e sabemos que tem a ver com a igualdade, parte de uma igualdade imposta pelo governo, igualdade social. Então, se esse indivíduo perde e o casal gay ganha, quem é a vítima? Quem é que se torna a vítima? Se a Comissão dos Direitos Civis ganha e o casal gay ganha. Então, esse é a vítima, certo? Então, é esse lado que está sob ameaça. Então, você poderia colocar qualquer um aqui. Poderia colocar um cristão branco, um homem, ou colocar um membro do sul do Sudão, membro da liderança, membro da diretoria, e colocamos uma mulher aqui no comando. De repente, quem se torna a vítima? Quem perde a sua liberdade? Isso se torna uma história sobre perpetuadores e vítimas. Porque se você acredita que a liberdade ela é tão preciosa, até mesmo a liberdade de discriminar, e você acredita que a liberdade está tão ameaçada e essa pessoa aqui perde, isso vai trazer um sentimento de vitimização, mas também um sentimento de que você está sob ameaça, que seus direitos e suas liberdades estão sob ameaça. Então, não é razoável, e nós vamos entrar mais nisso depois no nosso segundo artigo. Perdão, Molly. A 14ª emenda, ela não foi escrita para resolver isso, para resolver esse problema? Sim, mas eu vou referir ao ancião Parminda para ter mais ideias sobre a 14ª emenda, e ele tem mais conhecimento disso do que eu. Talvez eu vou para a Marie e depois nós vamos avançar para o segundo artigo. Marie? Você fez uma pergunta a quem Trump apelava? Então, eu só estava pensando, bem, eu disse que era muito mais do que a direita ou os republicanos, é muito mais do que os republicanos. Eu estava pensando num ateu, talvez fundamentalista, e era tudo que eu queria dizer. Vamos dizer mais sobre o ateísmo em alguns momentos, porque isso vai se tornar importante. E antes de irmos para o nosso segundo artigo, havia uma parte nesse artigo
que é bem bom e que ajuda a desbloquear alguns quebra-cabeças que temos construído. Mas se torna realmente importante nesse artigo entender o significado dessa facção da direita, entender como a Reddit funciona como uma plataforma. Então, alguns de vocês aqui, os locais, ouviram a Rachel falar sobre o Gamergate, e quando ela falou do Gamergate, ela fez a pergunta de quantos de nós sabemos o que é o Twitter ou sabe como funciona o Twitter. E muitos de nós não sabíamos sequer o que era o Twitter, muito menos como operava ou funcionava. Então, antes de entrarmos nesse artigo, a Rachel vai explicar para nós o que o Reddit é e como ele funciona. E à medida que formos avançando, vocês vão ver como é importante a gente saber disso. Então, eu vou ficar quieta por um momento e mudar a tela e a Rachel vai entrar. Rachel, você está aí? Está pronta? Você consegue me ouvir? Ouvir o que eu estou dizendo? Poderia repetir? Estão me ouvindo bem? Então, eu vou deixá-la avançar. Muito obrigada, Ansiatess. Então, eu vou falar um pouco sobre a Reddit de uma forma bem simples, que eu acho que é a melhor forma de ler as informações e seria a forma mais simples de quebrar isso. Então, basicamente, conhecemos a mídia social e temos várias plataformas de mídia. Por exemplo, o Facebook, o Twitter, o Instagram. E a Reddit seria uma outra plataforma que as pessoas basicamente usam para compartilhar informações ou coletar informações. Mas existem algumas diferenças. Então, para colocar isso em termos mais simples, a Reddit é um fórum gigante e dentro desse fórum gigante nós temos esses fóruns menores. Então, ao fórum gigante nós chamamos de website, que é o Reddit, e os mais pequenos nós vamos chamar de subreddit. Nós vamos voltar para o subreddit. Se fizermos uma pequena comparação e contraste de uma mídia social e olhássemos para o Facebook e olhássemos para o Reddit. Por exemplo, o Facebook, a forma como o Facebook está configurado é realmente sobre o indivíduo usar as suas informações pessoais, por exemplo, o status de relacionamento, a sua idade, seus aniversários, usar esse website para aumentar relacionamentos com outras pessoas. Existe uma diferença entre o Facebook e o Reddit. O Facebook compartilha informações. É sobre pessoas que você conhece, compartilhando coisas que você realmente nem se importa. Mas o Reddit é diferente. Compartilha coisas que você realmente se importa para pessoas que você não conhece. Então, essa é a diferença com o Facebook. Então, o Reddit dá valor à contribuição para uma comunidade e para o indivíduo. E o que ele faz é criar esses subvalores, que é uma outra palavra para esses subvalores na comunidade. Quando você pensa no Reddit, eles valorizam a contribuição de comunidade ao invés do indivíduo. E é assim que eu me lembro disso. Então, a ideia seria fazer o Reddit parte dessa comunidade que existe nesses subvalores. Então, em outras palavras, o Reddit não é sobre você, mas é sobre o coletivo. Antes de olhar para o subreddit, vocês conseguem ver o quadro aqui? Sim. Vamos tentar tirar o zoom disso. Então, se nós pensarmos nesses subreddits, e a propósito desse subreddit significa uma forma de dizer eu li. Então, nós temos esses subreddits, ou podemos chamar isso de comunidade.
Então, nesses subreddits, as pessoas podem escrever ou compartilhar vídeos, ver um filme, compartilhar memes. E como isso funciona, nós lemos esse artigo da Vox e o nome do rapaz era Max. Mas acho que nem era o nome verdadeiro. E são 2 seções que falavam sobre Reddit. Então, basicamente, como isso funciona, eu vou usar o Max como um dos exemplos. A comunidade de que eu fazia parte não sei se vocês viram isso no artigo, vocês podem voltar e dar uma olhada. Eles podem usar seu nome, podem ter o nome de usuário, mas nós vamos chamar disso por enquanto. Então, nesse subreddit, você pode se juntar à comunidade. E a forma como funciona é que na lateral desse subreddit, você tem as setas. E a maneira que funciona é que é uma comunidade que conduz o conteúdo. Não tem administradores. Na verdade, é dado pela comunidade que dirige o conteúdo. Então, se alguém lê ou assiste algo nesse subreddit, eles podem fazer um upload disso. Ou então podem fazer download, baseado se eles gostam ou não. Então, se você recebe um upload, você sobe no ranking do Reddit para que mais pessoas possam ver. E o objetivo final, eu acho que é entrar para o fórum principal do site. E você também pode fazer download disso, que praticamente desaparece da vista das pessoas que veem. Então, é assim que funciona o subreddit, que eventualmente vai continuar aqui. Então, você pode ter 600 pessoas que votem e depois vai aparecer no site principal. E como eu disse, é uma comunidade que vota sobre um conceito. E algumas coisas sobre Reddit, ela tenta ser anônima. Talvez eu não tenha dito isso antes. E praticamente tudo vale, porque desde 2017 eles mudaram várias coisas sobre os Charlottesville. E o Reddit foi muito usado por lá. Eles têm cerca de 130 mil subreddits diferentes, numa comunidade de 130 mil que você pode se juntar. E eu tenho certeza que está só aumentando a partir desse número. O Reddit ele é realmente popular porque é um lugar onde as pessoas encontram pontos em comum e se juntam à comunidade. Então, vou colocar algumas coisas mais no quadro. Por ser um pouco anônimo, é bem difícil a sua idade, quem eles são. Eles fazem, na verdade, pesquisas para extrair informações dessa forma. E eu vi uma que foi feita em 2001 e nós vamos olhar para isso. Então, Reddit foi criado em 2005. E em 2001, a pesquisa ela foi realizada, onde eles coletaram informações. E no mundo inteiro, a Reddit foi classificada como o 19º site mais visitado. Nos Estados Unidos, foi o 7º site mais visitado do mundo. Eles também têm um aplicativo móvel que você pode usar no seu telefone, que foi um dos aplicativos mais populares nos Estados Unidos. Não tenho certeza de como isso parece no telefone, mas basicamente muitas pessoas usam muito mais o aplicativo do que o seu computador. Mas, no geral,
o número total de usuários do Reddit por mês, usuários ativos. Seria 430 mil milhões de usuários ativos por mês. E o que nós queremos ver é quem usa a Reddit. 36% dos usuários de idade entre 18 e 29 anos. Talvez vamos fazer a matemática. Se olharmos para isso por mês, podem me corrigir se a minha matemática estiver errada, mas por mês, 154 milhões e 800 de usuários têm entre 18 e 29 anos de idade. E outra coisa que queremos olhar bem rapidamente é que 63,2% se identificam como sendo do sexo masculino. Mas se fizéssemos as contas desse por mês, seria 271 milhões 760 mil usuários, sendo do sexo masculino. E a última parte, o maior número de usuários na Reddit são americanos. O segundo maior usuário, na verdade, é da Austrália, que foi surpreendente para mim. Isso foi uma visão muito básica do Reddit. Será que alguém tem uma pergunta? Eu posso ter ido muito rápido, mas será que alguém tem alguma pergunta? Raymond, você levantou sua mão? Sim, então, eu não sei se você encontrou isso na sua pesquisa, mas quando você diz que os usuários podem votar em conteúdo bom ou ruim, não sei se foi comentado no que você pesquisou, mas isso incentiva conteúdo mais externo, porque as pessoas, obviamente, querem que a comunidade goste ou não das suas coisas e seja visível? Fica um pouco mais complicado como funciona esse upload ou download, porque pode ser na data a forma como é apresentado também. Isso tem efeito, mas tem mais de 3 dias de vida. Então, isso pode descer na classificação muito rapidamente. Eu mencionei rapidamente como Charlotte viu e a comunidade se juntou a isso. E o que eles podem fazer é ligá-lo. Seria um pouco como o Twitter com a hashtag. Como você pode ligar tudo isso. Se você estiver procurando uma determinada coisa, você pode encontrá-la também no Google. Mas eu não tenho certeza se eu respondi a sua pergunta. Tudo bem. Você pode me perguntar de novo. Perdão. Não sei se eu lembro a sua pergunta. A pergunta seria se esse sistema de votação incentiva as pessoas de postar coisas mais extremas para ter mais votos e mais visibilidade. Eu acho que depende. Se a comunidade for sobre isso, então vai ser assim que ela é impulsionada. Se é o que eles gostam e vai ser, eles vão colocar mais sobre isso, então os números aumentam. Quanto mais espectadores, porque a ideia é conseguir mais pessoas se juntem a isso. Então, basicamente, isso não significa que precisa ser preciso ou factual, só precisa ser popular. Sim. Na verdade, na página principal do Reddit, você tem links do que é mais popular. Então, é uma plataforma muito variável. Não dá segmento. Se você for olhar o Reddit,
você consegue ver como isso pode complicar. Tá sempre mudando, na verdade. Josephine? As pessoas que escrevem, será que os seus nomes aparecem para que você saiba que é uma pessoa específica escrevendo para a comunidade, ou é o nome da comunidade que aparece quando vai para a página maior ou página pequena? Eu não consegui ouvir bem porque o meu áudio não está muito bom. Perdão, as pessoas que escrevem os artigos, que fazem o upload, os nomes delas aparecem lá quando isso é colocado no fórum? Ou é o nome da comunidade que aparece ou da pessoa também como comunidade? Você tem a pessoa com o nome de usuário, mas é essa a comunidade. Essa é que corresponde ao artigo que a Anciatesse postou. Então, essa é a comunidade. Você pode se juntar à comunidade e você pode fazer posts, enviar suas fotos e fazer parte da comunidade. Obrigada. Não quero tanto questionar, mas é um comentário. Às vezes, quando eu faço comentários sobre certos vídeos e coisas assim, as pessoas me dão prêmios e coisas assim. E geralmente esses prêmios eles custam dinheiro. Então isso está bem envolvido. Sim, eles podem receber recompensas por karma. É bem complicado. Eu queria simplificá-lo, mas é bem mais complicado como a comunidade é realmente dirigida. Eles têm moderadores. Não são os administradores que têm muito a ver com isso. Eles têm pessoas que passam por esses posts. Existem mais regras a ser colocadas em comparação com antes, em 2017. Então, isso foi apenas um exemplo. Houve um que passou por Donald Trump e eles tiveram algo sobre o Trump aqui. Então, todos os que queriam compartilhar sobre esse subreddit sairiam para aquela comunidade. E é assim que eles foram impulsionando as pessoas a empurrar esse conceito. Alguma pergunta mais? Brandon? Oi, Rach. Olá, Brandon. Só para esclarecer, isso é anônimo, certo? Sim, correto. Eu poderia não ter dito isso, estava um pouco nervosa, perdão. Sim, você comentou, eu estou só esclarecendo. Então, eu estou apenas tentando entender por que isso é importante. Estou tentando me entender a mim mesmo. Então, o que nós estamos vendo é um grupo de pessoas que são anônimas, que estão realmente sendo dirigidas por conteúdos que alimentam as suas paixões. E como resultado disso, você tem uma comunidade de pessoas com uma mente semelhante se alimentando uma das outras. E acho que em uma bolha de isolamento em seu próprio subreddit. Seria basicamente o que está acontecendo aqui? Independentemente do tópico, obviamente que o tópico que estamos falando é sexismo. Sim, você está certo, Brandon. Essas pessoas, por serem anônimas, as suas inibições, elas são derrubadas porque são anônimas. Então elas falam da sua alma.
E isso chega ao ponto de onde está correndo atrás dessa comunidade, esse pequeno subreddit. É isso que acontece? Sim, existem pessoas lá que realmente querem fazer coisas boas nesse fórum, mas há muitas coisas que são questionáveis. Então, eu acho que nós nos estamos concentrando numa coisa bem específica com o nosso estudo. Mas sim, você está certa. Poderia ser qualquer assunto sobre qualquer outra coisa. Tanto positivo, negativo, o que essa comunidade quiser, o que força um grupo de pessoas com a mesma mente em qualquer tópico. Quando falamos do Twitter, lembre-se de como falamos do hashtag, como as pessoas se podem conectar da mesma forma. Então, essa comunidade se conecta também dessa mesma forma. Obrigada, Rachel. Então, esse foi o meu breve resumo. Alguma pergunta mais? Obrigada, Rachel. Você poderia virar o seu quadro novamente para mim, por favor? Está corrigindo a minha matemática? Não, de forma alguma. Eu confio na simplicidade da sua matemática. Eu só queria enfatizar um pouco mais esses números. Obrigada por nos explicar isso. Não adianta discutirmos um dado retirado da Reddit se não entendermos o que é o Reddit e de onde vêm esses dados. E que você tem é o 7º site mais visitado dos Estados Unidos. Eu vou listar os top 8, o Google, o YouTube, o Facebook, a Amazon, o Yahoo, a Wikipédia e o Reddit. E o 8º é o Pornhub, de pornografia. E isso mostra que como é de forma tão comum usada essa plataforma e muitos de nós nem ouvimos, nem estivemos nessa plataforma. Então, essa porcentagem de pessoas na Reddit, desses grupos na Reddit que acreditam ou dizem o seguinte, não tem realmente muito significado para nós se pensarmos que a Reddit é algum fórum de 15 pessoas nela de que ninguém jamais ouviu falar. Mas você explicou como funciona e como ela é prolífera e também como 63,2% é a grande maioria desses usuários, quase 2/3 dos usuários sendo homens. Obrigada, Rachel. Você se importa de tirar algumas fotos, uma de cada lado do quadro para colocarmos no nosso fórum? Eu vou voltar a falar com você se as pessoas tiverem mais perguntas sobre isso. Então, nós queríamos explicar a Reddit antes de entrarmos no nosso segundo artigo da Vox. A Reddit, tal como o Facebook ou o Twitter, são apenas uma plataforma, é um mecanismo de parafusos ou engrenagens, uma plataforma mecânica onde as pessoas e indivíduos podem se juntar e expressar suas opiniões como nós fazemos agora. Mas se eu tivesse que me juntar a Reddit, eu não vou, mas eu iria procurar grupos em que eu acredito. Não vou tentar entrar num grupo que seja contra ou hostil ao meu sistema de crenças. Ninguém vai fazer isso a menos que queira criar algum problema que eu não acho divertido. Então eu vou encontrar um grupo que encaixe com a minha visão do mundo. Grupos de pessoas com quais eu possa estar confortável e me sentir segura ao expressar minha opinião. E o que a Reddit tem sido uma plataforma especialmente para direitos de fóruns de homens. Novamente, quando uma grande base de usuários masculinos eles entram no fórum para apoiar e promover direitos dos homens, obviamente com uma ideia de que os direitos dos homens ou liberdade dos homens são sob ameaça pela esquerda.
Eles vão para o Reddit para formar essas comunidades de direitos dos homens. Quando falamos sobre esse artigo do Vox e compartilhamos esse artigo e você o leu, alguém percebeu por que estamos explicando a Reddit no contexto desse artigo? Havia alguns parágrafos-chave nesse artigo que eu queria que a gente fizesse um zoom. Greg. No artigo, ele explicava como eles iam a fóruns como o Reddit e falavam com pessoas que estavam com a mesma mente. E, obviamente, nesse artigo era mostrado que algumas mulheres que tentavam colocar suas opiniões. Mas eu presumo que agora, vendo essas estatísticas, são 63% homens e provavelmente jovens, homens jovens, que essas mulheres foram feitas para se sentir realmente mal ou foram expulsas desse fórum. Sim, o contexto desse artigo é particularmente um homem, o Max. E o que é o Max? Você chega num ponto desse artigo que você vê que ele é um libertário, mas que é mais que um libertário. Existem algumas coisas que o Max é. A gente chama de trindade. Seriam os direitos dos homens. 1, 2, 3. Qual é a trindade famosa? Ativista dos direitos dos homens, em outras palavras, direitos dos homens que são sob ameaça por causa das mulheres e da esquerda. Mas o que é o 2 e o 3 nessa trindade que é bem comum? Brandon. Libertário e ateu. Libertário e ateu. Quando falamos sobre a extrema-direita, hoje, no contexto de gênero, e realmente no contexto de qualquer coisa, quando falamos dessa extrema-direita, essa é a trindade mais perigosa que eles veem em ação. Algumas coisas que o Max se orgulha de ser, ele é um ateu franco e um libertário ativo, e os contornos são os mesmos, um anticlericalismo proativo e uma aversão ao aparato regulatório formulado num sentido vago, que essa aversão constitui uma postura moral. Então, ele vê o feminismo com aquele governo enforçando uma moralidade muito semelhante a como ele vê a religião. Existe esse governo, Deus, é tudo um con, uma mentira que tira a liberdade das pessoas. É tudo um aparato regulatório. E é tudo um tipo de teoria de conspiração, porque ele vê a religião, o cristianismo, como uma teoria de conspiração. Ele é ateu. E ele também vê a discriminação contra as mulheres como um tipo de teoria de conspiração. Uma brecha salarial? Que brecha salarial? Discriminação? Que discriminação? A mulher tem poder, as mulheres são cuidadoras. Cuidadora carrega consigo um tipo de poder. E o que eles estão vendo é que essa trindade do ateísmo com o libertarianismo, essa crença de que os direitos dos homens são sob ameaça em oposição ao feminismo, é uma trindade comum. E para provar isso, eles vão para o Reddit. Uma pesquisa feita o ano passado sobre os direitos dos homens do subreddit constatou que 94% dos homens desses subreddits se identificam como ateus ou religiosamente diferentes. E é por isso que eu queria que vocês vissem que o Reddit não é uma comunidade pequena para pesquisar. Se você for para a Reddit, onde você encontra cerca de 1 em cada 3 homens nos Estados Unidos que estão ativos, e você vai para subreddits,
você vai descobrir que eu não consigo desenhar o logotipo tão bem como a Rachel fez. Eu gostei do logotipo. Mas 94% não são cristãos, não são nada, são ateus. 84% são fortemente conservadores. Mas quando eles são fortemente conservadores, não se inclinam republicanos porque são ateus, eles não procuram igreja e Estado. Eles se inclinam para o libertarianismo, com uma inclinação para o libertarianismo. 94% dos seus membros se identificam como ateus ou religiosamente indiferentes. 84% se identificam fortemente conservadores, com preferências políticas ao longo de libertarianismo, não com valor tradicional. Eles não estão atrás de valores tradicionais no sentido religioso. Para aqueles de nós que provêm da esquerda nominal, essas associações às vezes se sentem naturais. Da direita usando a retórica da justiça social para defender os status tradicionais dos homens, enquanto se afastam de uma forma mais típica da esquerda as instituições religiosas patriarcais que são classificamente sustentam esses valores. Quando Marx fala dessa ideologia dos direitos do homem, ele dificilmente pode ajudar a trazer outros, os libertários e os ateus. Porque para eles todos são expressões relacionadas e distintas de uma mesma visão do mundo. Ele chama a religião de uma das maiores ameaças à sociedade, onde ele diz que o feminismo, estatismo e não sendo explicitamente sobre Deus é o mesmo impulso religioso. Ele chama a tudo isso, o feminismo, como uma religião, um tipo de uma grande luz, tipo de doutrinação que recebemos através da vida. E é por isso que quisemos entender o Reddit. Temos que ver o significado desses fóruns online, que não é uma parte pequena e obscura da internet, é um reflexo justo da direita nos Estados Unidos, quando a gente vai para esses fóruns de subreddit. Então, esses valores tradicionais, conservadores, com uma porção tradicional e o lado evangélico da direita, apoiadora de Donald Trump, que continua ainda, é uma ameaça hoje. É uma geração mais antiga. E o que estamos vendo é a geração mais jovem. Porque quando você entra nessa porção da extrema direita, você também está lidando com o público mais jovem. Por isso eu quero dar um pouco mais de conhecimento sobre a extrema-direita, tanto dos líderes como dos grupos que eles fazem parte ou lideram. Talvez vamos ter que terminar semana que vem, mas eu quero que a gente discuta os guardiões do juramento. Claro, os Proud Boys. Já tínhamos começado a falar dos Proud Boys. Eu vou usar o logotipo deles, os 3%. E eu tenho que ter certeza que eu estou escrevendo isso corretamente. É menos de um grupo realmente bem formado, acima de 3, mas existe o movimento Bugalu. Particularmente os 3 primeiros são grupos de extrema direita, grupos de milícias nos Estados Unidos, e eles não existem há muito tempo.
A maioria deles, a gente consegue atar suas raízes a 2009, a eleição de Barack Obama, mas também o contexto mais amplo dessa história. Temos alguma reflexão ou pergunta sobre esse segundo artigo para o qual fomos? Porque esse era o ponto principal desse artigo. Eu queria que nós víssemos como a Mrs. Bannon disse, o quão comum esse pensamento era. A Rachel nos levou à história de Gamergate de 2014. Vemos esses líderes, aqueles que são os mais sinceros em 2014. Mas eles têm um grau de voz e de poder. Porque os milhões abaixo deles, que talvez não com um fervor franco, violento ou 100% apoiando tudo que eles dizem, mas apoiando a ideologia que esses homens estavam abraçando em 2014. Marie. Uma coisa que se destacou para mim, a frase que eles perderam o seu lugar, me fez perceber o adventismo conservador, quando eles falam de patriarcado e os homens. Eu várias vezes ouvi eles dizerem como eles perderam o seu lugar. E tudo por causa de mulheres assumindo papéis diferentes. Então eu achei isso interessante, de onde isso vem e a conexão que existe aí. Sim, eles têm essa sensação de serem ameaçados, mas não vem que vem de uma posição religiosa, uma perspectiva religiosa. Eles são ateus e eles ainda se sentem fortemente como essa ameaça de grupo. Eu acho interessante que a administração se conecte com eles dessa forma, fazendo a ponte para essa conexão. Sim. Está tudo conectado com a mesma ideia. Estamos discutindo a direita que representa a liberdade. E quando tiramos isso, ou desenhamos isso, nós vimos que os evangélicos hoje, o Partido Republicano, eles defendem a liberdade ao invés da igualdade, mas não no seu sentido mais puro. Nós estamos entrando no sentido mais puro. E se isso aqui é liberdade sobre igualdade, isso é igualdade sobre liberdade? Quanto mais você abraça a liberdade ao invés da igualdade, mais longe do espectro político certo você vai conseguir estar. Quanto mais pura a sua crença de liberdade mais absoluta, mais pura ela se tornará. E quanto mais pura a sua crença de liberdade, mais você se vai opor ou tentar promover essa igualdade social. Quanto mais você vai ver essas promoções de igualdade como uma ameaça para você. E é por isso que você pega em alguém como Enrico Tyrrell, que não é branco, e se opõe à questão de vidas pretas importam e dizendo que ele não é racista. Por quê? O que ele está ameaçando? O que o está enfurecendo e perturbando? Que ele está queimando as bandeiras, atacando igrejas históricas e sendo encontrado antes de 6 de janeiro na capital com um esconderijo de armas. O que faz alguém fazer isso, exceto a sensação de estar extremamente ameaçado, os seus direitos e liberdades sendo ameaçados? Você pode pensar que à medida que você vai avançando mais para a direita, você vai se aprofundar mais no fundamentalismo religioso. Em 2022, isso não é o caso. Então, nós fomos para a Reddit para ver isso. E eu vou citar
Não vou dar todo o artigo, porque eu não acredito em muitas coisas, nem concordo, mas vou citar um ateu masculino. Ele diz, citando esse ateu masculino: ao negligenciar a abordagem de sua ocorrência sombria online, o ateísmo talvez tenha inconscientemente plantado a semente para a colheita completa. Há 3 anos, o subfórum do ateísmo da Reddit, talvez a maior comunidade de ateus na internet, foi considerado o terceiro mais fanático do site. Não apenas tolerante com exibições ostensivas de fanatismo, mas também que apoia ativamente. No ano passado, a Daily Beast revelou que o estudo mais fanático da Reddit, chamado Red Pill, foi fundado por Robert Fisher, um legislador estadual republicano que também é ateu. Então nós precisamos ver, quando olhamos para as notícias e vemos a direita e vemos os Proud Boys, vemos os guardiões do juramento, os 3%, quando vemos esse movimento Bugalu e olhamos para 6 de janeiro, muito disso é novo. Sempre houve esse fluxo na sociedade, mas a ativação dessa corrente, o qual ela se tornou convencional, violenta e visível, e a política é realmente apenas desde 2009 até hoje. Acho que pelo menos os guardiões do juramento e 3% vão até o início de 2009. Mas todo esse movimento miliciano nos Estados Unidos, a gente consegue atar esse período de tempo. Josephine. Eu tenho um pensamento sobre igualdade quando entram em conflito. Talvez esteja nos levando um pouco de volta para acampar o que acabamos de ter. Será que não tem problema ou devo deixar? Não, tudo bem. Eu li primeiro a citação adventista que você tinha lá, que acho que foi de 1986, e eu fui criada numa igreja adventista e fiquei bastante surpresa que isso foi uma grande coisa, que Cristo morreu não por causa das feridas ou do tratamento, mas pelo que quem lhe partiu o coração. Não por causa disso, mas por causa do pecado. Agora, eu tinha me perguntado qual era exatamente o pecado, mas nunca tive ideia. Mas ao passar por isso com você, na sua última palestra, e a maneira como você apresenta, como isso quebrou o coração de Cristo, isso ficou tão na minha mente quão ruim. Aquela familiaridade com o pecado, como isso foi difícil erradicar, tirar esse pecado da vida da humanidade. E foi preciso um Éden ao Éden inteiro para fazer isso. E realmente causou um impacto na minha mente no conflito entre liberdade e igualdade. E como talvez você mencionou sobre essa pressão de um governo grande, eu tendo que aplicar força muitas vezes. Uma pressão sendo colocada para que haja igualdade. E eu não sei. Acho que teve um pacto em mim que nunca antes teve, só de me aperceber o que você acabou de mencionar. O que vimos durante 6.000 anos não é nada mais de que uma eleição política, voltando
pro céu, Deus tem um partido político e Satanás diz, eu estou começando o meu próprio. Você tem um partido político, eu vou ter um partido político e agora vamos levar todos os anjos a votar. 2/3 dos anjos votam de uma forma e 1/3 votam de outra forma. Deus diz, tudo bem, Adão e Eva, é sua vez de votar. Vou criar um sistema simples de votação e vocês podem decidir que governo vocês querem, que partido político vocês querem apoiar. E eles votaram em nome dessa terra, apoiar o partido político de Lúcifer. E desde então, ao longo da história, desde o Éden até a cruz, tem sido apenas uma luta. Tem sido uma campanha eleitoral, geração após geração, de Deus apenas pedindo às pessoas que votem, que decidissem que governo eles queriam. Essa tem sido a história do Éden até a cruz, a história da cruz. Cristo está na cruz. Você pode vê-lo primeiro no Getsemane, seu coração se parte ali, quebra ali. Você pode ver o que acontece quando as pessoas escolhem o partido político de Satanás. E as pessoas só escolhem o lado de Satanás porque faz com que se pareça bonito, faz com que se pareça justo, lógico, razoável, bonito. É um direito razoável, certo? É a pílula vermelha, é o lado que não comprou a mentira que é o cristianismo, a mentira que é o feminismo. O lado que está pensando por si mesmo. Cristo vê isso e quebra o seu coração. Mas desde então, hoje, e especialmente na lei dominical, tudo o que toda a grande controvérsia é uma campanha eleitoral. Satanás está vendendo sua plataforma política e Cristo vendendo sua plataforma política. E isso é o significado de 2018. É isso que estamos chamando para fora. Duas correntes de informação. Você pode ver externamente. Você vai para 2016, não é uma parábola perfeita, mas você tem 2 sistemas políticos, 2 correntes de informação. Você sabe que tem que ser capaz de ver o grande conflito em 2016, porque vai levá-lo até a lei dominical. A lei dominical, você sabe que vê o grande conflito. E você sabe que a lei dominical é sobre política. Então, você precisa ser capaz de ver esse grande conflito na política dos Estados Unidos. Se você não consegue ver isso agora na política dos Estados Unidos, como é que você consegue ver esse grande conflito nos Estados Unidos na lei dominical? A lei dominical sempre se tratou de uma questão política, quer se tratasse de escravidão, quer se tratasse do enforçado domingo, sempre se tratou de uma questão política, onde 2 lados estão lutando a favor ou contra no Congresso. Então, se vai haver um lado a favor ou contra na lei dominical, então você vai ter 2 lados, um contra a lei dominical, que deve representar de qualquer forma pobre que eles façam, o partido político de Deus. E se você tem um outro lado lutando pela lei dominical, então, seja de que forma for, eles estão lutando pelo partido político de Satanás. É tudo sobre política. E eu não sei por que o adventismo pensa que pode entender o grande conflito, entender a lei dominical e conseguem fazer tudo isso sem entender ou tirar ou ter uma posição política externa hoje em dia. Principalmente se eles acham que a lei dominical pode vir a qualquer momento. Então, por que não entender a política hoje em dia? Tem tudo a ver com uma campanha eleitoral. E muitas pessoas votam na lei dominical porque é quando elas têm que tomar uma decisão de que político partítico eles querem, mas escolhem 2 etos diferentes. Escolhem entre o ethos da esquerda ou o ethos da direita, as características de um ou de outro. E quando falamos historicamente sobre a direita, sempre vamos para aqui, vemos os evangélicos, como eles veem a Igreja e Estado, porque votamos a reforma e vemos as falhas de Calvin e do John Knox, como eles apoiaram a Igreja e Estado e como isso se mudou para os Estados Unidos pela primeiro e segundo grande despertar, vemos isso traçado na história. Mas quando chegamos agora ao mundo pós-cristão, nós nos encontramos numa posição perigosa e continuamos pensando que esses cristãos republicanos, que são os representantes mais claros
Parece duro, mas não é. Do partido político de Lúcifer. Eles não são os representantes mais claros porque é um mundo pós-cristão. Precisamos entender a direita, como ela existe aqui, onde você pode ter o Mitt Romney e você tem um Ted Cruz e tem tudo nesse espectro político que dizem as coisas de forma bonita, onde a liberdade tem que estar por cima da igualdade para não perder os dois. Onde dizem se não priorizarem a liberdade, o país então deixa de ser uma república e tudo morre. E eu quero que a gente vá além dessa perspectiva da direita que é escarnecida. Quando você vê na internet senadores republicanos perguntando ao Mark Zuckerberg, você gosta do Twitter? Os meus netos estão no Twitter e tudo é ridicularizado. A geração mais antiga de republicanos, fortemente inclinados para uma cristandade, eles não são o futuro da América. O futuro dos Estados Unidos é pós-cristão. E é aí que é a direita que estamos vendo se erguer hoje, que vimos se erguer desde 2009. Não é uma base de poder evangélico que cresce nos Estados Unidos, que está nos impulsionando para a lei dominical nos Estados Unidos. Não é. O que está nos impulsionando para a lei dominical é o que começou particularmente em 2009. Uma direita mais ativista e mais militante. Isto é fortemente milenar, que está em algum lugar entre os 20 e os 40 anos. E com essa base mais jovem, que se preocupa muito com os direitos dos homens diante do feminismo e direitos dos LGBT, direitos civis, os libertários e ateus. E temos algumas perguntas, eu vou encerrar, se vocês não se importam de colocar isso até semana que vem. Havia apenas uma citação que eu gostaria de ir, se eu conseguir encontrá-la. Estamos um pouquinho dispersos hoje. Eu quero ir para um desses grupos. Os 3%. O Mick Picavage é um especialista em milícias na Liga Antidefamação e ele diz que quando você olha para essas milícias, elas são basicamente 3 coisas: libertários, mais as armas, mais as teorias de conspiração. Não é o republicanismo, nem é o cristianismo. Você arma os libertários e lhes dá teorias de conspiração, e é aí que você tem a extrema-direita de hoje. É aí que você tem os comícios da Unite. Semana que vem nós vamos fazer essa divisão de análise da direita. Vamos orar. Querido Senhor, pode parecer muito desinteressante olhar para esses espectros políticos, mas que a gente olhe para esse lado político, onde o Senhor nos apela que a gente escolha o teu governo, a tua plataforma política, ao invés da plataforma política de Satanás, que a gente escolha a tua, que a gente veja tal como é, embora, mesmo que isso envolva a cruz e não pareça tão apelativo para nós, da forma que a de Satanás parece, que a gente vote por ti e a gente te escolha, não só em sentimentos ou emoções, mas com um entendimento correto dos princípios sobre o qual é construído o teu governo, entendendo as nossas liberdades, mas também onde o Senhor limita a nossa liberdade, onde o Senhor se envolve em aspectos da nossa vida diária, onde o Senhor escolhe nos limitar, que a gente aceite essa limitação e entenda por que o Senhor faz isso e como o Senhor faz isso. Colocamos tudo isso nas tuas mãos e oramos que o Senhor continue a nos dar luz, guiar o teu povo
e nos preparar para a lei dominical. Para todos aqueles que estão com dificuldades, Senhor, todos aqueles que estão enxergando essas mensagens de apelo vindo da direita, desses extremos da direita até dentro do movimento, que eles possam acordar, que a luz que está por trás, Deus, das duas correntes de informação e o clamor da meia-noite que brilha no seu caminho não se apague, que não se apague também do nosso. Eu oro em nome de Jesus. Amém.